E aí galera, beleza? Mais um dia, mais uma live do mês de julho. Todos os dias no mês de julho a gente vai bater um papo aqui com um amigo meu que trabalha na área de produção, na área do backstage. Todos os dias às 17 horas estaremos aqui no Instagram Invisível Essencial. E eu já vi que o convidado de hoje já está aí. Vamos esperar a galera chegando. A galera tá chegando aqui, eu já vou chamar ele pra gente já iniciar o papo. A gente não pode perder o tempo. Sabe por quê? Ele é um cara que é um dos caras que tem o tema da live, é por causa dele. Pense num cara cheio de assunto. É muito assunto. Só ver aqui que tá carregando, viu, gente? Aí a gente já vai bater esse papo com ele. Eu já vi que ele já tá aí presente enquanto a galera tá chegando. E a gente já vai iniciar esse... Tá tudo bem aí? O som, a luz, tá travando. Tô vendo que a galera tá cheia. Arruda, Maiara. Salve, irmão. E aí, ainda não lhe vejo, só lhe ouço. Agora eu lhe Tá me ouvindo? vejo. Tá me vendo aí? Agora aqui, eu vou. Tá vendo aí, camisa? Mentira, me dando a moral. É isso aí, tá vendo? E querendo ganhar a camisa no sorteio, rapaz. Você Pô, já velho, eu só tenho uma, fica lavando e usando, lavando e usando. O tempo Como é que todo. você tá? Tô bem, e você aí, meu irmão? Como é que tá as coisas? Tudo Tá, certinho. tá enquadradozinho legal aí, tá? Beleza? Tá bem, tá bem. Você é bonito Ah, na massa. tela, você é pegado ao modelo. Eu vi, velho. Dá pra Tudo levantar. certinho. E aí, como é que tá as Enquanto a coisas galera aí? tá, enquanto a galera tá chegando, Thiago, como as lives todas eu estou deixando salvo no feed, nos stories também. A gente já pode iniciar, e aí quem perdeu o início depois volta, quem pegar Massa. do meio em diante já volta para assistir depois, porque eu sei que a gente tem muito assunto e as lives de uma hora por isso que eu não quis só, quando eu falei com você, gente, pra vocês entenderem, eu falei, eu vou fazer o mês de julho todo de live. Aí, Thiago, e o meu é que dia? Eu falei, toda segunda. Ele falou, peraí, rapaz, não é um dia só. Eu falei, não, é muito assunto pra gente conseguir em um dia só a gente bater esse papo. Quando eu me É encontro coisa com o demais. Thiago, é muito assunto. Quando eu me encontro com ele, assim, quando a gente vê, o tempo passou e a gente falou tanto assunto, tanto projeto, a gente compartilha tanto acontecimento da nossa estrada, e aí aqui não vai ser diferente. Eu vou sugar o máximo que eu puder de você, porque a gente sabe que eu estou falando isso em todas as lives. A gente sabe que a teoria ela é igual para todo mundo, Ah, é muito linear, é só você pesquisar, você vai estudar, dois são quatro. Agora, o que eu vivi em produção, a mesma situação, você viveu totalmente diferente. A vivência da pessoa, é isso que eu quero colher de você. É, uma pré-produção é uma pré-produção, uma passagem de som é uma passagem de som, mas as suas jamais serão a forma de iguais. executar, cada pessoa tem a sua forma de executar, né? E a sua vivência, o que você viveu, só você viveu. Só você viveu. Eu já quero que você comece se apresentando, né, falando um pouco de você, para a galera conhecer um pouco mais, que todo mundo que segue o Invisível já te conhece, mas é bom sempre reforçar. Mas, E aí, se apresente. vamos lá. E pessoal, boa tarde para todo mundo que tá chegando aí. Já tem aí uma quantidade de gente bacana. Vi que o Kézia já entrou aí, nossa parceira, né? Enfim, meu nome é Vitor Thiago, trabalho com produção, trabalho com eventos, né? Há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, executando exatamente produção. Eu tenho 9 anos executando produção, né? Aqui trabalhando com o Ivete. A gente pode dizer que a gente trabalhava, né? A gente está parado há tanto tempo. Vamos dar um novo start quando as coisas voltarem ao normal. Comecei lá atrás, há muitos anos atrás, trabalhando com a banda aqui de Salvador, de pagode, chamada Garotos e Cia. O pessoal daqui de Muito Salvador massa. conhece muito. Comecei como hold lá no Garotos e Cia. Depois fui hold de Mônica Sangalo, também, nos eventos que ela fazia no hotel, a apresentação dela. E depois iniciei o trabalho com o Ivete como cenotécnico. Trabalhei muitos anos como cenotécnico com o Ivete.
Depois passei a... Fale pra galera, Tiagão, o que é que um cenotécnico faz? Já vou emendando aqui, você já vem falando. O cenotécnico, eu não sei nem de onde surgiu esse nome, mas eu acredito que tenha sido uma junção da equipe técnica, né, da banda, com a função de montar o cenário. Então, eu montava todo o cenário de Ivete dos shows, né, que tem bandas que tem um cenário mais elaborado, tem bandas que não. A gente sempre teve cenários elaborados, assim como Cláudia também tem. Às vezes o pessoal inventa umas coisas e larga, porque assim, se contratam sempre os artistas, né, lá, os criadores dos shows. O cara cria um show, mas ele cria um show para um único dia. E depois cai na mão da gente, a gente fazer isso rodar na estrada, que a gente sabe que é muito diferente da produção de um DVD, de um espetáculo exclusivo para aquele dia, né? Depois botar na estrada, a gente tem que fazer tudo funcionar de uma forma que não atrapalhe a logística, que a gente consiga montar e desmontar, trabalhando com outras bandas no palco. Mas, enfim, minha função era essa, montar um cenário, né? Botava aquelas testeiras, montava praticável, linóleo, montava tudo voltado para a parte gráfica do show, a parte cenográfica, né? A parte visual do show. Era a minha função, trabalhando com o Lívio, e fiquei nessa função durante muitos anos. Até que eu comecei a transcender entre os mundos de cenário, montar LED, né? Cheguei a executar, quando tinha que dividir a equipe, eu já cheguei a executar a função também de técnico de LED, de fazer a função lá de disparar o LED, disparar as imagens, programar o painel. Então, tudo isso fui aprendendo durante o tempo, né? Trabalhando com o Ivete, tive as oportunidades de trabalhar, né? Executava também a função de hold, de faltava um hold, o hold ficava doente, eu tinha que dividir a equipe também, eu ia lá, montava o instrumento. Sempre me identifiquei muito com os instrumentos de percussão, então montava o instrumento de percussão, mas já viajei também uma turnê para os Estados Unidos, já como produtor, mas a gente estava sem um hold, então eu viajei executando a função de hold e de produtor, né? Porque não tinha como a gente colocar uma outra pessoa, nosso hold não pôde viajar muito em cima da hora. E como eu era o cara que eu conhecia e já tinha tido essa experiência antes de se virar produtor, eu fiquei trabalhando também na turnê como hold, montando lá os teclados, montando da parte dos teclados e do naipe. Enfim, essa experiência toda, essa vivência toda me deu uma experiência que eu uso na produção, né? Porque viajando como cenotécnico, eu viajei muitos anos de caminhão. E isso me deu uma noção muito grande do que é o nosso país, de como executar nossa logística relacionada a transporte, né? De entender, inclusive, uma coisa que eu acho que poucos produtores fazem, espero que eu esteja até enganado, que é a gente verificar as estradas, né? Tanto a questão de segurança da rodovia, eu digo segurança de assalto dessas coisas, não segurança só da pista em si. Eu faço muito isso, eu verifico, porque eu sei de alguns lugares que já tem uma estatística muito grande de assaltos. Então, quando eu monto minha logística, eu já monto pensando em não trafegar nesses lugares em um determinado horário. Então, isso já influencia também nos meus horários de voo, na hora de chegada, na hora que vai ser a execução do show. Então, tudo isso eu já discuto na pré-produção, né? Assim, isso é bom você pontuar, porque você vê, a gente vai falar de pré-produção aqui também, mas você vê um detalhe que você viveu, né? Você viveu como um cenógrafo, então você tinha que viajar antes, você tinha que chegar sempre antes, então você meio que já foi vivendo esse lance do eu vou me antecipar para fazer as coisas com antecedência, caso dê algum pepino, eu tenho um tempo hábil de poder resolver. E ao que você pensava, uma segurança, eu vou ter que sair um pouco mais cedo para não passar tal horário numa estrada, porque ali tem um risco de assalto. É um detalhe. Eu aprendi muito, Fernandão, viajando de caminhão, né? O motorista da gente na época era o seu Antônio, então ele dividia com a gente as coisas. Não vamos rodar até tal horário, porque essa estrada aqui é perigosa. Esse trajeto aqui a gente já faz. Ele é mais longo, mas a gente anda mais rápido, porque o outro é esburacado. Então, tudo isso eu trouxe para a minha produção. Então, assim, a gente faz eventos, às vezes, pro lado do Maranhão, para aqueles lá de lá. E, às vezes, tem umas estradas lá que são bem perigosas à noite. E os voos para lá, você sabe que a gente tem que sair daqui de madrugada de Salvador, para poder chegar lá em tempo hábil de rodar até a determinada cidade, né? Então, eu pesquiso muito. Eu chego a ligar para
para posto da Polícia Rodoviária, para poder saber como é que está a situação, como é que não está. Isso é uma coisa que eu costumo muito fazer. São detalhes que a gente muitas vezes passa despercebido por questões até de ou confiar na empresa de ônibus ou por confiar até no nosso sistema de segurança pública, enfim. A gente precisa, por mais que a gente confie, a gente precisa estar sempre à frente do problema, sempre verificando esses detalhes. Eu já tive problemas na estrada, né? Não sei se você já teve, eu já tive problemas de assalto e problemas de tentativa de tentaram apedrejar o ônibus por causa de um cancelamento de um show Rapaz, no Rio Grande do eu, Norte. eu nunca. Deixa eu mandar só um beijão aqui para Kika, que entrou aí, e para Wagner. Wagner, que tá aí, é um amigo meu que era da época do Garozicia. Ele tocava pandeiro, conhecido como Jack do Pan. E ele Eu tocava. conheço Jack do Fã, como era o nome do cantor do Garoto Zicia? Era Gustavinho. Gustavo. Gustavinho é parceiraço, velho. É... Gustavinho é das antigas, da época do Mamagaia, Misericórdia. Trabalhei no Mamagaia, rapaz. Trabalhei no Mamagaia, na época que a gente fazia lá, Gaia na Gandaia. Era... Todo domingo a gente estava lá no Mamagaia. Eu montava a banda, ainda fazia a produção de palco ali. Já fazia também, já dava uns pitacos ali na produção de palco ali. Sem saber muita coisa, mas me metia a fazer. Eu dava um de louco lá, dava certo. E Mas, Kika também, Kika é pô, parceiraça. aqui Kika, das beijão antigas, também. parceira pra caramba. Tem uma galera bacana já na live aí. Mandar um abraço Já pra vi, todo Thiago, mundo. que Sábio tá aí. Sábio? Sábio, grande produtor de Xande. Ó, Sábio Lampiões vai chegou. estar amanhã comigo aqui. Sábio chegou. Amanhã. A responsa fica grande, que Sábio, meu irmão, tá numa desenvoltura com esse negócio de live aqui. Tô fã do Viu, homem, viu? rapaz? O homem tá blogueirinho pra caramba, rapaz. Tá massa ele, velho. Tá, eu tô pescando dele aí as coisas para poder botar em prática aqui no Invisível. Deixa eu só fazer Também já outra. vi Júnior o Luzbel Wilkerson também, entrou. né? Que você mandou um abraço. Júnior Luzbel acabou de entrar aí, meu irmão parceirão, me ajudou muito. Júnior tem uma passagem importante na minha vida, porque Júnior me ajudou bastante, né, me firmar como produtor, né? A experiência dele de vida, de tudo, da sabedoria dele de já lidar com eventos, já vivenciar a situação toda de trabalhar com outros produtores, ele me ajudou bastante em me firmar como produtor, né? Porque eu acho que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, a gente passa por inseguranças, passa por situações de muita pressão. A gente sabe, a gente já tocou nesse assunto em outras lives, às vezes as pessoas acham que é fácil trabalhar com artistas grandes, porque tem uma falsa ilusão de tudo que a gente pede a gente consegue. E, na verdade, não é assim, né? Tudo que se pede se consegue. Primeiro que existe um pedido com responsabilidade e cuidado. Quando se monta um rider, quando se monta um show, pelo menos eu tenho certeza que aqui em Ivete e Claudinha é assim, se monta o show se pensando na execução, na possibilidade, se monta se pensando nos contratantes, se monta no melhor para o artista, mas pensando na viabilidade das coisas rodarem. Então não é uma arrogância, às vezes as pessoas vendem como arrogância tudo que se pede se consegue, e não é dessa maneira. Ainda assim, somos bastante flexíveis com muitas coisas, mas as pessoas não entendem que com grandes bandas, com grandes equipes, se traz também uma grande responsabilidade, uma grande pressão sobre os produtores, sobre as pessoas que estão trabalhando, porque se exige uma qualidade muito grande na apresentação, nas coisas que estão sendo apresentadas. Afinal, não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome do artista para quem a gente trabalha que está ali na frente. E é um artista que executa trabalhos grandiosos, executa grandes coisas, e as pessoas esperam dela não menos do que um grande show. E para se ter isso, tem que se trabalhar com os melhores equipamentos. E tá Júnior Luzbel aí que vive os dois lados da moeda, né? Vive tanto o lado da moeda como técnico, né? Que já trabalhou com Claudinha, trabalhou com a gente, trabalhou com várias outras bandas. E vive também o lado de prestador de serviço, que ele se obriga a estar se atualizando constantemente, está investindo para poder estar atendendo essas grandes bandas, né? E eu quero completar também, Thiago, que Júnior tem um lado que a gente preza muito, tanto eu quanto você. Essa criação do invisível essencial é um lado onde a gente preza pela qualidade do profissional. Então, assim, eu tento compartilhar o máximo de informações, o máximo de dicas,
a gente faz workshop, já te chamei para workshop meu, para bate-papos, vários projetos com a gente que está em andamento para a gente executar. E Júnior é uma pessoa que se preocupa com isso, com a qualificação do mercado. Ele é uma pessoa que, o que ele puder apoiar, e eu digo isso porque ele já me apoiou em alguns projetos meus, os projetos que a gente faz assim, em prol da didática, em prol de melhorar o meio. O Júnior é uma pessoa que ele não pensa duas vezes. Ele fala assim, várias vezes, Fernando, tô junto. Se é pro bem da área musical, da área técnica, se é isso, eu tô com você. É um cara que abraça mesmo as causas e ele sabe, né, que quanto mais melhorar o mercado, melhor para a empresa dele. Com certeza. Fábio Almeida, empresário de Ivete, meu amigo também, entrou na live aí. Um dia você tem que entrevistar Fábio, viu? Tem que marcar para entrevistar Fábio. Fábio, é muito assunto com o Fábio. Fábio tem um assunto importantíssimo que a gente já trocou uma ideia assim, que é sobre a gestão financeira das pessoas que trabalham. Eu já falei isso em outro assunto, que é sobre a gestão financeira das pessoas que trabalham com o evento, né? De nós produtores, técnicos, como gerirmos o que a gente ganha, né? E agora, nesse mundo novo que está se apresentando para a gente aí, as coisas vão se atualizar, vão mudar. E a gente já viu que é necessário se pensar em futuro. E as bandas já viram que é necessário se pensar em formatos novos de trabalho, né? Estão existindo milhões de coisas aí acontecendo no mercado da música, que a gente vê vários colegas nossos que estão sofrendo com o momento, e empresários que não estão sabendo lidar com a situação por diversos motivos. Primeiro, porque fica difícil essa relação de trabalho de alguns empresários, de algumas bandas com profissionais. E depois que a gente não sabe gerir o que a gente ganha, né? A gente, às vezes, tem muitas bandas aí que fazem um volume grande de show, o profissional recebe bem, mas não sabe gerir aquele dinheiro que ganha, não pensa, vive o dia a dia, né? Eu digo por experiência própria, eu já vivi isso muito, né? Então, assim, nem todo mundo, eu não estou aqui levantando a moral que ele está no grupo, não, nem porque eu estava trabalhando, né, na empresa. Eu digo estava porque paramos, né? Vou voltar de novo aqui. Paramos e vamos voltar, não sabemos quando, em um novo ciclo de momento. Então, todos nós que trabalhamos com essas bandas, lá prestando nosso serviço e executando as nossas coisas, não sabemos como será o dia de amanhã, até porque nem essas bandas sabem, né? Então, a gente precisa muito aprender a gerir o nosso dinheiro. E Fábio tem uma pauta bacana sobre isso. Eu já falei com você quando a gente voltou de Natal, e eu acho que a galera que está aí tem que começar a pensar nisso, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, dessa situação toda que pegou a gente de surpresa, e a gente não pode levar isso só para o lado trágico, né? Só para o lado trágico que está fazendo todo mundo sofrer. As perdas de vidas que estão acontecendo, elas estão fazendo todos sofrerem, com certeza. Essa falta de trabalho nossa, a nossa realidade nova de ficar dentro de casa, a gente que é ativo, a gente não tem que sofrer só com isso. A gente tem que tirar alguma lição disso. E talvez a lição seja como viver o futuro para se acontecer uma coisa dessa novamente. Porque pode ser que não aconteça uma pandemia, mas pode ser que alguém fique desempregado. Pode ser que a realidade não seja uma outra no futuro. Então a gente precisa se preparar ao longo do tempo para poder viver momentos de crise. E eu acho que o nosso meio não nos permite isso. A gente vive um meio de muita... Para falar a verdade, a gente vive um glamour, uma realidade muito falsa, que não é nossa, não é nossa pessoa física, né? É nossa lá, pessoa jurídica, a gente trabalhando, a gente vive aquilo, e às vezes a gente quer se enquadrar num mundo que não nos pertence, né? Eu vejo dessa maneira, posso estar errado, dividir essa situação com todo mundo aí, e às vezes a gente extrapola coisas que a gente poderia estar vivendo mais equilibrado, porque a gente nunca imagina que isso ia acontecer, né? O que aconteceu agora. A gente vive no mercado de entretenimento há anos e estamos aí fazendo show, vivendo em roda girando o tempo todo. E a gente nunca imaginou que ia estar vivendo uma situação como essa. Então, essa parte de gestão financeira é uma coisa importante para a gente trazer para o nosso meio. E, inclusive, isso, Fernando, vou deixar você falar, inclusive isso gera outra situação. A gente precisa reavaliar as nossas relações
com as empresas. Reavaliar no sentido dos dois lados avaliar, porque teve muita gente aí que foi abandonado pelas suas bandas, pelos seus empresários. As pessoas de cá se sentiram abandonadas e as pessoas lá se sentiram não responsáveis. Então, tá existindo alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Que tem que consertar. Eu, graças a Deus, estava trabalhando numa empresa que sempre nos abraçou, deixar claro aqui, sempre nos abraçou e está nos abraçando nesse momento. E só tenho a agradecer. Mas tem muito colega nosso que está sofrendo, né, velho? A gente está vendo isso. Também reforço que também, graças a Deus, as empresas que eu trabalho, tanto no projeto Mudei de Nome, quanto em Cláudia, quanto em Lia, a cantora Lia Gondim acabou de entrar aí também. Um beijo, Lia. Beijo, Lia. Também, graças a Deus, está dando todo o apoio às suas equipes, claro. Mas, assim, o que você falou, e eu já deixo o convite, sim, a Fábio, eu já falei com ele uma vez e vou cobrar de novo dele para bater o papo. Primeiro que isso é para qualquer profissão, né? Para qualquer profissão, essa educação financeira, o ser humano precisa existir. Mas no nosso caso, que é muito incerto, hoje a gente está fazendo 20 shows, mês que vem a gente faz 2 shows. Então, assim, é um sobe e desce muito grande. Então, se você não tiver esse controle, essa educação, sabe, eu falo aí, educação financeira, se você não souber realmente separar o joio do trigo, a gente se ilude. Esse mundo nosso é realmente um mundo meio de ilusão, a gente se ilude e realmente, não digo nem no caso, agora pegou todo mundo de surpresa, a pandemia, quem não tinha uma reserva, quem não tem uma reserva, faz o que sem trabalhar? Né? Isso é o primeiro ponto, não só a reserva, mas se você tivesse vivendo uma vida totalmente equilibrada financeiramente, você conseguiria ter um fôlego um pouco maior. Não é fácil para ninguém, mas você conseguiria sim ter. Não é fácil, né? A gente é brasileiro, né? Brasileiro, por sua natureza, já vivem na dificuldade, né? A gente já vive ali no cheque especial, naquela correria, aquele negócio todo. Mas a nossa relação, eu digo nossa relação de trabalho, é mais complexa, né? As pessoas, as outras profissões todas, elas têm uma normativa trabalhista que gere, né? Tem uma norma para seguir. A gente não tem, né? A gente não tem. A gente vê aí hoje Malvazinho lá com a associação brigando por uma questão dessa, por ter um reconhecimento. Mas se você for parar para ver, nessa pandemia, politicamente falando, nossa área foi desabraçada. Nossa área que eu digo é músico, é técnico, são artistas. Porque a gente está falando aqui, nós dois estamos falando de 2 artistas grandes, né? Nem falando deles, mas as pessoas nos associam a esses artistas. Mas tem vários artistas aí que são pequenos, que infelizmente não tem nem poder aquisitivo para dar apoio. Não tem poder aquisitivo para dar apoio. Então a gente precisa repensar, todos nós, né? Tanto os empresários, quanto os prestadores de serviço, quanto os funcionários, repensar como funciona essa relação, né? Que seja bom para todo mundo. A gente não pode vir aqui e querer usar isso, pelo amor de Deus, as pessoas aí que estão gerindo as coisas, não queiram usar uma situação que já foi terrível para se favorecerem de uma classe que já sofreu bastante. Fica só o recado aí. E para quem tá vendo a live, pode pensar que isso não tem a ver com produção. Isso tem muito a ver com produção, porque estamos falando da profissão que muitos aí podem querer escolher e da profissão que tanto amamos, gostamos de executar e queremos continuar executando. Só que a gente já viu, temos muitos colegas entristecidos, né, com o momento com o que está ocorrendo. Talvez nem voltem ao mercado. E ainda nessa linha, Thiago, queria assim falar um pouco, né, da atual situação, a saída. Quero saber sua opinião, na verdade, sobre live, sobre show que está tendo agora drive-in. Eu acho que o J Quest fez um, vai ter agora o Belo, que nossa amiga vai produzir, que eu até conversei com ela aqui. E a gente está tendo sempre novidades. Então, e não são novidades que, como é que eu vou te falar? Criei uma novidade. Não, são saídas. Na verdade, a necessidade fez com que a gente
fizesse para esse lado. Porque eu acho que se não tivesse a pandemia, eu acho que não tava tendo essa quantidade de live, muito menos um drive-in, as pessoas assistindo show dentro de um carro. Certeza. Então, aí Marcele vai fazer agora o Belo, fez também uma live e vai fazer agora o drive-in com ele. Então, assim, o que é que você acha desse momento, assim? O que é que tá acontecendo na cabeça do povo? Rapaz, assim, eu particularmente, eu acho que sempre da coisa ruim a gente pode tirar uma coisa boa. Eu acho que as bandas, os empresários aprenderam a trabalhar, estão aprendendo a trabalhar com essa ferramenta que é a internet, né? Que é uma ferramenta que vem sendo explorada aí há muito tempo por alguns artistas específicos, né? Mas fazendo clipes, criando assunto para a internet, que é uma questão que rentabiliza. Eles conseguem ganhar, né? Ao mesmo tempo é ruim para a gente que está trabalhando do lado de cá, que vive muito mais da nossa função de estrada, de estar fazendo show, de estar fazendo essas coisas. Mas existe um mercado aí que foi descoberto e vai continuar sendo explorado. É evidente que não dessa maneira que está sendo explorado, de lives, não sei, até porque o pessoal já está enjoado de live. Eu acho que já estão enjoados. Né? Eu acho que já está enjoado de live. Eu, particularmente, já estou enjoado de live. Ainda assim, a live é uma saída, mas assim, a gente viveu um momento de overdose de live, né? Foi um negócio... 300 lives, a gente tinha uma agenda de live que você tinha que ter umas 10 televisões em casa para poder acompanhar tudo e não conseguia. Com relação aos... mas ainda é uma saída, né, velho? É uma saída da gente se comunicar com as pessoas, é uma saída da gente trabalhar. Só que a gente está vivendo um momento que exige muito cuidado na execução da live. Muito cuidado que é para não gerar conteúdos negativos contra você, né? Porque, infelizmente, assim, a humanidade, as pessoas, elas estão muito apegadas a críticas. Elas querem criticar. Elas estão muito mais, assim. Eu pensei que as pessoas iam estar mais sensíveis para viver o momento, para ultrapassar essa dificuldade, para cuidar um do outro. Mas eu estou vendo que as pessoas estão a fim de criticar, a fim de criar problema. Eu vejo problemas aqui acontecendo. Eu vi agora, eu estava vindo aqui, um rapaz que não tem nada a ver com a nossa live, mas vou falar sobre a natureza humana. Um rapaz aí, um artista que errou aí, traiu a mulher, não sei que porra foi que teve. E, meu irmão, a vida desse cara... Eu entro no Instagram, aparece um negócio, uma chamada desse cara naquele negócio de busca. A vida do cara, pelo que eu vi, o pouco que eu vi, se tornou... Travou você. Travou um pouco. Travou um pouco. Tá vendo aí? Alô? Agora tô. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Massa. É que eu vou ter que carregar o celular. A vida das pessoas, o cara se tornou a vida um inferno, a vida do cara. Num momento desse de pandemia, no momento que as pessoas deveriam estar procurando a mais, exercitar as coisas positivas, estão exercitando as coisas negativas. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente faz uma live, além da gente cuidar, seguir as normas, né, de segurança em relação a essa Covid, esse negócio, que Júnior também aí voltando, está fazendo um trabalho espetacular com a empresa nova que ele abriu aqui. A gente tem que se cuidar para não ter uma repercussão negativa. Porque as pessoas estão pegando tudo. Você vê, ontem mesmo teve uma live de uma banda que a gente ama, que é a Harmonia do Samba. Um negócio hiper bem executado, um show bacana, um repertório massa, a gente em casa se divertiu. Mas aí você abre a internet, tá a repercussão de forma negativa, que o Harmonia fez live e aglomerou pessoas no Rio, não sei o que. Velho, primeiro que o Harmonia não tem responsabilidade sobre as pessoas que se reuniram ali para as pessoas se colocarem em risco. Não tinha um convite, o Harmonia não chamou ninguém para estar ali. Mas assim, acaba que gera uma repercussão negativa e vai o nome do artista, sempre. Então, sempre tem gente, os espíritos de porco, querendo criticar. Então, a gente tem que ter cuidado. Infelizmente. Com relação ao show no Drive, eu acho massa a iniciativa. Eu acho que a galera está se reinventando e está criando coisas novas. Acho massa. Mas eu não consigo ver como viável. Eu consigo ver como mais uma tentativa de dar certo alguma coisa. E as pessoas estão indo como mais uma tentativa de se libertar desse enclausuramento de ficar em casa. Desse negócio de ficar em casa. Mas não acho que seja uma coisa que vai ter sequência, que vai continuar. Também voltada para as responsabilidades.
né? Porque assim, você a partir do momento que você está colocando, eu não sei nem como é que funciona isso, até vou assistir a live de Marcelinha para ela explicar, porque tem uns compromissos, né? Tipo assim, a pessoa está indo para seu show dentro de um carro, ela automaticamente está ligada a diversão, bebida e direção, né? Como você contém isso? Como você não se responsabiliza por isso? Né? A partir do momento que você está oferecendo uma coisa que a pessoa já tem que ir de carro. Porque uma coisa é você fazer um show e a pessoa vai para seu show. A pessoa pode ir para seu show com o carro dela, de Uber, de táxi, de avião, de helicóptero. A responsabilidade é dela. Você tem compromisso com ela a partir do momento que ela entra no seu evento. Ela passa a ser uma responsabilidade sua, né? Por isso que existem os seguros de show. Mas e a partir do momento que você está colocando ela para fazer um show onde ela está dentro de um carro? Como é que fica esse compromisso, essa responsabilidade? Outra coisa... Uma blitz do bafômetro na saída. Pode ser também. Mas, assim, existem nuances nessa situação que, para mim, é novo. Então, eu não vou nem me permitir Claro. ir muito a fundo, porque eu não conheço. Mas, para mim, não é uma coisa que veio para ficar, não. É mais uma alternativa, massa para quem pensou. Acho bacana, já tinha visto isso no grupo de produtores que eu participo, mas não consigo ver como viável, não. E também, assim, Tiagão, eu vi algumas pessoas... Rapidinho, me dê só um segundo que pode cair. Só para eu pedir o carregador, fazer um improviso aqui. Não. Carregador, filha. Obrigado. Pediu o carregador aqui a minha mulher. Desculpa aí, galera. E assim, eu vi algumas pessoas comentando aqui, inclusive um abraço para André de Barreiras, que está aí, Tony Trezão, também já Tony. entrou aí. A galera aí sabe. Rudinei, trompetista lá da banda. Rudy é músico espetacular também. Assim, a conta não fecha. Tem Óbvio. isso? Por causa da quantidade de carros, você pode cobrar até um valor maior, mas tipo, a gente sabe os custos para se fazer um show dentro do Allianz Parque, por exemplo, que teve. É uma coisa muito mais do que financeiramente falando, é muito mais do que os ingressos vendidos ou o bar. Mas eu acho que nesse momento muitos patrocinadores apoiam. Pode fechar por causa dos patrocinadores. A galera que quer realmente... Até porque está sendo transmitido também via internet, então tem uma visibilidade boa. Mas eu acho que a maior intenção, que Sávio até botou aí, mas a conta não fecha, mas tem que fazer, eu concordo só pelo aquele fato que a gente conversou. A pessoa precisa, a cabeça da pessoa precisa agir. A gente precisa... Savio falou aí que não é nem questão de conta. É mais de cumprir com os compromissos já feitos. E movimentar. Não, realmente, eu entendi o que Savio falou. Às vezes, muitas bandas, muitos empresários, muitos produtos já tinham fechado com as marcas, tinham compromissos a serem fechados, datas a serem entregues, e estão gerando situações para poder entregar. Massa, perfeito. Mas eu acho que isso também traz uma responsabilidade para o artista que está executando. Então tem que ter um cuidado até nessa entrega, né? É muita coisa, velho. É uma coisa que aí já vai para a parte empresarial aí, que não vai muito com a gente. Mas como produtor, como produção, eu acho que ainda está muito aquém do que a gente precisa de fato para executar. Até porque as lives não exigem uma quantidade de produtor, de equipe. Então, assim, Márcio, pode trabalhar aí, eu posso trabalhar você. Mas ainda assim, a gente olha para o lado, vê nosso colega que trabalhou com a gente, trabalha com a gente há tantos anos, sem função, sem a necessidade dele estar ali, sem né? Até por uma questão de aglomeração de pessoas, não pode. Então, eu espero que essa situação passe logo e passe valendo mesmo, para que os artistas se sintam seguros a voltar a fazer show e a gente esteja seguro a fazer também o nosso trabalho, assim como o nosso público, né? Tá lá para poder participar feliz da vida. Massa, sabe? Aí tá falando que já tinha também as cotas já e precisava de qualquer jeito entregar. Então, assim, ótimo que conseguiu cumprir pelo menos isso, mas ainda estamos, eu acho que muito distante de conseguir achar a solução do problema. Acho que o mais certo é pedir a Deus para voltar logo, para a gente voltar à normalidade. Igor Zaga falou aí que o drive-in é um jeito de estar mais perto dos artistas. Eu também acho, essa parte de estar perto dos artistas é massa.
com relação a isso aí, eu acho que não tem nem o que discordar, né? Eu acho que o artista sente o público perto, quem é fã sente o artista ali, mesmo que de uma forma, né, diferente. Mas eu acho que tem umas responsabilidades, umas coisas que devem ser pensadas, que com certeza pensaram, e eu vou até fazer essa pergunta para a Marcelinha quando ela estiver fazendo a live aí, para poder saber como é que eles estão lidando com essas responsabilidades, né? Outra dúvida minha é que, já que o menino falou, eu falei, será que tem atendimento no camarim? Como é que faz? É drive, né? O carro passa, faz a foto. Atendimento no camarim, faz a foto com o artista. Atendimento no camarim O acabou, carro mas vai daí... passando, Aí a tipo gente tem que drive. tirar uma foto do artista com o pano verde no fundo lá, o fundo neutro. A pessoa que entrou no show manda a foto via WhatsApp. Já tô dando ideia aí, viu? Manda a foto via WhatsApp. O cara vai lá, faz a junção e reenvia pro WhatsApp de quem comprou o ingresso. Já sai a foto do camarim. Entendeu? Já foi. Mas, assim, essa parte que Luiz Gonzaga falou, do artista estar perto, Claudinha falou isso, que foi uma das coisas que ela sentiu falta na live que ela fez, e ela faz outra agora dia 10, que é aniversário dela, dia 10 agora, essa semana. Ela vai fazer uma live de comemoração de aniversário, comemorando o aniversário. E ela falou assim, é muito estranho eu acabar de cantar e não ouvir os aplausos, não ouvir o pessoal. Realmente, a live te distancia, por mais que as pessoas estejam em casa, dançando, curtindo, o que seja, eu acho que o artista espera essa troca e não tem. Deve ser muito estranho, né? Numa live. Pro artista, com certeza, deve ser difícil, viu? A gente nem consegue imaginar. A gente sente um pouco, a gente que não é artista, que não tem essa relação com o público, a gente sente um pouco. A gente tem uma relação de amizade, a gente se fala pessoalmente, a gente vai falando aqui pelo celular, já sente um distanciamento, já sente uma coisa diferente. Imagine para quem está fazendo a live que nessa interação com as pessoas tem, né? Nem consegue ter essa interação. Acho que tá aí. Outra dica nossa aí, do Invisível Essencial, para se criar interação com o público. Começa a criar um link aí, bota um telão na frente do artista lá, onde o público em casa apareça para o artista lá e consiga interagir. Não sei como é que faz isso, a tecnologia ajuda aí. Ó. Vamos. Já dei a ideia da foto e a ideia da interação, viu? Luan, meu amigo Luan, também, produtor de Simone Simaria, tá aí. Um abração, vai estar também aqui na sequência de lives com a gente. É um formato bem estranho, mas gosto pelo desafio de trabalhar com os novos formatos. Entre outras coisas, no Drive-In, além da sonorização de show normal, eles usam uma... eu sei. Eu entendi, Luan, que você falou. Nos drive-ins normais, de antigamente, eu não sou velho não, viu, gente? Mas eu já fui num drive-in onde assistia filme no carro. Você sintoniza no rádio do carro. FM. Lembrei de muita coisa aqui desse negócio de drive-in, velho. Rapaz. Deixa quieto essa parte. Pula. E aí, você sintoniza no rádio do seu carro, você faz um link com o som do show. Agora, o que ele falou aí que é espetacular é esse delay, pô. Você tá ouvindo do PA e você tá ouvindo o som do seu carro. Deve ser bem complicado. Uma outra pergunta aí para você perguntar a Tony, como é que resolveria. A Tony, que é bom produtor técnico aí. Perguntar aí a quem está executando live desse jeito aí, como é que estão resolvendo esse delay aí, viu? Porque está sendo um negócio... Desafio. Boa pergunta, viu, Fernando? Boa. Luan falando aí, coisa de doido. É pior do que a escola de samba, né? Que você tem que ir acertando o delay de acordo com o carro vai chegando em cada caixa, né? É pior ainda. Aí é 300 carros lá na frente. Hein? Gente, a gente tá ainda tem mais uns 15 minutinhos, 20 minutos para falar. Se for tem falar 20 minutos, aqui, velho. Tem 20 minutos. Não vai cortando minha live, não. Tá 17h39. Tô olhando ali no relógio. É isso, eu quero sugar o máximo de você. Eu tô olhando no relógio ali pra gente focar bem. Eu quero, Tiagão, que você fale para mim assim, não só... eu quero 2 pontos, os 2 lados. Qual é a maior dificuldade para você, assim, trabalhar com um artista do nível que é a Ivete Sangalo, que é uma pessoa que você trabalhou
uma escola, pelo que você falou, você Travou sim. veio realmente aprendendo qual é o melhor e qual é a maior dificuldade e qual é assim, Nando, ainda bem que é Ivete. repita a pergunta que travou o seu Insta na hora. Os dois pontos. É. O ponto mais positivo e um ponto assim que você acha que é bem que tem uma dificuldade de se trabalhar com um artista do nível que é Ivete. Os dois pontos assim, pô, é muito bom por isso. Agora eu tenho uma certa dificuldade por isso. Bora lá. Eu nunca pensei nisso, mas tipo assim, eu acho que o muito bom é por se tratar de um artista como ela, né? Que já fez milhares de coisas. Me dá oportunidade. Outro dia eu conversei isso, inclusive falei isso para ela, que trabalhar com ela me dá a oportunidade de viver coisas inéditas, assim, que talvez outros produtores não tenham condições de viver, né? Fazer shows, a gente já fez show dentro do camarote, né, Guanabara, lá no Rio de Janeiro, onde o palco era minúsculo, parecendo aqueles palcos de televisão, talvez menor, e a gente teve o desafio de tornar aquele palco uma coisa grandiosa, né? Uma coisa que sempre teve daquele jeito, a gente chegou lá e mudou o palco. A gente não aumentou o palco, a gente criou uma cenografia para o palco, a gente criou um ambiente que ficou, né? A gente mudou a sonorização do camarote, trabalhando com as mesmas empresas que estavam lá, a gente só mudou a posição de caixa, a gente já melhorou a qualidade e a coisa ficou lá para todas as outras bandas que foram depois da gente. Isso é uma coisa que eu estou falando de transformar uma coisa pequena em grande. Ao mesmo tempo, a gente já teve em situações grandiosas, né? Júnior Luiz entrou aí e citou o Madison. O Madison foi um dos maiores aprendizados de trabalho para mim, de vida. Você vê os gringos trabalhando, a forma com que eles trabalham, a cronologia, a forma de fazer a montagem, né? A execução, tudo bonitinho, tudo organizado. Os caras têm mapa até para como entra o caminhão no evento. Sacou? É muito bacana. Foi muito bacana a forma com que eles trabalham. Inclusive, voltando para esse cenário nosso agora, é bacana as normas de trabalho dele lá. Os horários são bem organizados. Então, a gente precisa dessa organização. Aqui no Brasil, a gente trabalha muito, muito solto, né? Muito brincando, muito dando risada. Eu sou um cara que tem esse defeito. Eu brinco muito, eu dou risada, eu converso. Eu sou duro quando tem que ser, cobro, faço o meu trabalho direito, graças a Deus. Não deixo nada, nenhum furo. Mas eu tenho esse mal, né? Que às vezes é brincar aquilo ali, porque é uma coisa que é uma herança, né? Você tem que se livrar disso, mas não é tão fácil. O mais fácil, talvez, o bom de trabalhar com Ivete, de estar executando o trabalho para ela, é ter todas essas possibilidades. É tocar 2 dias seguidos no Rock in Rio, é viver coisas maravilhosas, é tocar no Cristo Redentor, né? É tocar em cima de uma Vitória Régia que foi criada no meio do Rio Amazonas. Então, a gente já fez coisas muito bacanas. E o festival de verão, você participou de todos, não foi? Todos os festivais de verão. Então, assim, Rock in Rio... Você guarda todos os crachás? Guardo, velho. A mania que eu tenho é guardar crachá, velho. Tenho crachá. É a única mania que eu tenho. Espalhado, eu tenho aqui, eu tenho ali, eu tenho espalhado. Na próxima live eu vou botar aqui atrás um bocado. É a única mania. E a parte mais difícil talvez seja de você estar tendo que estar sempre entregar o seu melhor. Que é difícil, mas é bom, porque ele cobra. Mas a gente não pode fazer 99. Né? A gente tem que estar no 100, no 100, no 100, batendo o beat o tempo todo. E às vezes isso não dá, né? Não dá e a gente fica triste porque a gente se cobra muito. Então, talvez a parte mais difícil seja a nossa própria cobrança. Não é nenhuma cobrança que vem dela, que vem do trabalho, não. Não é uma coisa que vem do escritório. Existe, claro, a cobrança do escritório, isso é normal, né? Tem que existir para você entregar o seu melhor. Mas você acaba vivendo um ciclo de estar se cobrando, de estar se cobrando, de estar se cobrando, de estar fazendo melhor. E quando você relaxa um pouco, você se dá mal nisso aí. E não é um mal que prejudica a execução do trabalho, mas é um mal que você volta para casa incomodado. Talvez isso seja estressante. Eu acho que eu colo-se nessa resposta também, né? Por se tratar também de Cláudia Leite. Eu acho que eu colo na sua resposta, porque assim, como eu faço um trabalho com Cláudia Leite, com o projeto Mudei de Nome, com Lia Gondim, e ainda tem umas
3 bandas que eu faço, que são bandas também que um pouco mais estão iniciando, bandas emergentes. Então, assim, eu fiz um show com a banda O Trevo, que são os meninos do Anne, do Harmonia, né? E a gente abriu o show do Harmonia. Então, foi assim um desafio, porque eu tinha que me adaptar, eu tinha que mudar o HD, né? Você tira o HD, assim, aqui você é produtor de uma banda que vai abrir um show de uma banda grande. E assim, o respeito das bandas grandes está cada vez maior, tá muito massa isso. Eles estão respeitando muito mais nos dias de hoje, assim, da época que eu iniciei para hoje, Não, eles apoiam, eles respeitam, o mundo mudou mudou. muito. O mundo mudou. Mudou muito essa parte. Mas assim, eu acho que se acontecesse alguma coisa assim, tipo, poxa, eu não consegui colocar o LED total como é o nosso LED planejado. A gente viveu, Mas não tem problema. Pô. a gente viveu isso. Eu ia tocar nesse assunto aqui. A gente Em São viveu, Paulo. em São Paulo, você lembra? A gente viveu aquela frustração a gente tinha 4 produtores, desculpe a modéstia, foda no palco. Eu, você, Toninho e Tony, né? 4 produtores. A gente, de manhã até de noite, com a empresa em São Paulo, a gente voltou com essa frustração que a gente não conseguiu ter o LED como a gente tinha que ter. E aquilo, velho, é uma das coisas que me marcou, assim, no trabalho. É claro que a gente entende que a empresa prestadora de serviço foi responsável pelo que aconteceu. Eles tiveram tempo hábil, nós como produtores, não como donos do evento, a gente deu todas as soluções possíveis, a gente buscou de todas as maneiras resolver, mas não resolveu. E isso é frustrante, velho. Isso chega a ser algo que você contando para as pessoas, você diz, rapaz, não é possível que você não conseguiu resolver. E isso me lenha mais ainda, né? Porque a gente não conseguiu. E não... Ali, ó, 2 dias antes daquele show. Aí, o Tony tá falando que foi 2 dias antes e não conseguiu. Isso com certeza deixa todos nós frustrados pra caramba, né, velho? Aí entra essa parte que, assim, eu fazendo um show com a banda Trevo, que é uma banda espetacular, porém uma banda emergente, a cobrança não vem. Não vem. A responsabilidade, óbvio, a gente não brinca de produção. Eu não sei brincar, vamos fazer mais ou menos, a gente não sabe fazer. Até porque envolve questões de segurança que a vida é a mesma. Numa banda grande ou numa banda emergente, são vidas que estão ali, a gente precisa dar responsabilidade, principalmente na questão de segurança. Mas quando eu paro para pensar que, poxa, não deu certo, beleza, não tem problema. Agora, a gente mesmo, que não conseguiu resolver o problema desse LED, e eram 2 palcos, né? Era um palco do lado do outro, para dizer ainda. E o seu deu problema e o meu deu problema. E aí, eu não vou mentir, que aí eu usei logo você como escudo, eu e Tony. Ele falou, poxa, mas vocês não conseguiram. Aí, calma, gente, o problema foi geral. O de Ivete também não deu certo. Aí o Ivete falou, mas o pessoal de lá também vocês não conseguiram. Calma, o de Cláudia também não funcionou. Aí, Porque realmente para as pessoas entenderem que não foi uma incompetência dos produtores. Mas a gente ainda se sente mal. E eu vou tocar um assunto que você, mais ou menos que você tocou. Assim, eu ouvi isso de um amigo e é uma verdade. Nós não somos produtores de Cláudia e produtor de Ivete. Nós estamos produtores, certo? Nós não somos, nós estamos. Até o determinado dia que não estiver mais. E a gente está na pandemia, pode ser que quando a gente volte não seja a gente, pode ser que as coisas mudem. Mas até o momento estamos. E se nós sairmos e a gente for trabalhar com outra banda, que seja ela considerada menor, eu não gosto nem desse nome, mas como todo mundo usa, as pessoas vão cobrar da gente como se a gente fosse super-herói. Como se a gente resolvesse tudo. Como se a gente fosse capaz de fazer tudo. E não é, viu, galera? A gente trabalha com as armas que temos, né? A gente tem... nosso limite, hoje, trabalhando com bandas grandes, é maior, né? O nosso alcance é maior do que o de bandas que não têm o poder dessas bandas maiores. E a gente vai, com certeza, vamos dar o nosso melhor, mas não somos super-homem, não. Porque daqui a pouco a gente está trabalhando em outro lugar, e aí eu estou vendo os espíritos de pouco dizendo assim, aí, ó, lá fazia, aqui não faz. Porque aqui é diferente. Mágica. Pessoal, tem que entender que os produtores de banda considerados grande aí não é mágico, não. Somos profissionais, talvez a nossa grande diferença para produtores de bandas menores é que a gente tem que, como a gente é mais cobrado, a gente é mais detalhista.
Então a gente às vezes pode levar esse detalhe para as bandas menores e não conseguir o que a gente quer. Porque eu faço evento às vezes aqui, meus eventos que eu evito de fazer, eu quero botar a porra tudo torando, tudo massa. Aí eu olho pro bolso e digo, peraí, Thiago, aguenta que você não aguenta você fazer esse padrão, meu filho. Volta para baixo, entendeu? E isso a gente tá com essa mania. Mas os detalhes, Thiago, a gente consegue, porque, tipo assim, óbvio, eu vou fazer um show com uma banda emergente, eu tenho um rider bem menor, a gente tem um palco menor, a gente tem uma, um input menor, enfim. Beleza, mas eu fazendo um show com banda pequena, eu não consigo ver aquele palco sem acabamento, a gente não consegue, a gente tenta ser o máximo detalhista. Tem coisas que, independente de onde estivermos, a gente pode fazer direito. E isso é um grande defeito das bandas menores, dos produtores que estão começando. Não é porque vocês trabalham com bandas menores, que têm um poder de conquista menor, que vocês vão fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Já cheguei em palco, velho, de algumas bandas que não são menores, são bandas médias e bandas grandes, tocarem um dia antes de Ivete, e eu chegar no palco e dizer, velho, eu não acredito que a banda tocou aqui. Sacou? Eu não acredito. Palco embaixo sem reforço, palco para cair, sacou? Compensado, soltando, torto. Eu já cheguei em lugar, bicho, vou dizer assim, eu não vou dizer o lugar, porque às vezes associa a banda e pode comprometer as pessoas, mas eu já cheguei em lugares de eu dizer, não, essa banda não pode ter tocado aqui. Fulano não tocou aqui. Então vocês montaram o palco e desmontaram para mim, porque não é possível. Então, assim, tem muita banda que não observa. Tem um detalhe bobo, que eu já vi vocês observando, a gente observa, que é o carpete do praticável. Porra, velho, carpete do praticável, você pode ser a menor banda do mundo, você pode botar seu carpetezinho lá bonitinho, a banda não tem, você leva o seu, você coloca organizado o carpete do praticável, mas a galera, por ser pequena, às vezes, acha que aquilo ali não importa. Então, assim, o perfeccionismo do trabalho, o nosso alcance é maior para equipamento, para estrutura, para outras coisas. Mas a vontade de fazer as coisas direito sai para qualquer um. É porque as pessoas aprendem do jeito torto. Vai fazendo, aqui deu certo, aqui deu certo. Aí quando vai com uma banda maior, não consegue executar. Um detalhe besta, eu fui fazer uma vez um São João com uma banda onde eram 3 mulheres cantando. E acho que a gente tem essa facilidade, até por trabalhar com mulher, e uma sensibilidade. Eu trabalho com Lia há 20 anos, então não tem como eu não ter essa sensibilidade feminina. Não é que é diferente, não é isso. A gente tem um cuidado que, pelo menos no camarim, tem que ter uma tomada, porque elas vão usar um secador, elas vão usar... É um detalhe besta, que quando eu falei, assim, as meninas estavam se arrumando num ônibus da banda São João, você sabe que é aquela loucura, a gente no ônibus... Aí eu falei, não, gente, vamos pro camarim. Ela, mas esses camarim nunca... Tem tomada, eu já vi, a tomada é 110, na mesma voltagem do seu secador. E eu também solicitei o espelho de corpo inteiro, que são 3 mulheres, pô. Então, tipo, elas falaram assim, você se preocupou com esse detalhe, você vê que é uma coisa besta, é uma coisa mínima, e a gente... Eu tô falando de uma questão de estética, não tô nem falando de questão de segurança, não, mas você tá falando de um o produtor, CS Nara pediu uma dica aí para as bandas, vou tentar responder, tá acabando o tempo, para as bandas iniciantes. Eu não consigo pensar aqui especificamente no que você precisa, Nara, mas assim, eu acho que para as bandas que estão começando, você deve primeiro continuar, eu acho que não é só para a banda pequena não, para todas as bandas, ter humildade de chegar nos lugares, procurar fazer amizade, procurar buscar parceria com a banda maior que tiver lá para ela poder te ajudar no que for possível para o seu trabalho fluir. E se apegar às coisas importantes, né? O que você pode dar ao seu artista de melhor qualidade, né? Fernando citou uma situação aí boba, né? Boba entre aspas, né? Que é um espelho, que é um camarim, que é um banheiro decente. Procure se preocupar com essas coisas. Isso não é uma besteira para o seu artista. Procure ver se o palco está adequado para ele, os praticáveis, as coisas que você precisa, se o praticável está com um carpete. São detalhes pequenos que tornam a sua apresentação mais bonita, torna a sua equipe mais respeitada. As pessoas que estão tratando com você vão ver que você se importa com algumas coisas. Isso é pincelando rápido aqui por cima. Sim. Mas dizer que meu Instagram está aberto. Na hora que quiser perguntar qualquer coisa voltado para um assunto específico, pode perguntar que a gente está aqui para tirar a dúvida que você precisar. Inclusive ajudar no que for preciso.
Tony tá falando aí também, ele tem toque. Tony é o rei do toque, cara. Tony, Então ele tem que fazer não tem que pode, fazer então não o pode juntar. beabá. Se juntar Tony e Toninho, a gente tá fudido. Pô, desculpa a palavra aí. Mas a gente tá ferrado, porque, meu irmão, vai ser um tal de toque, porque fui pra reunião uma vez com o Toninho, contando a história rápida aqui. A gente foi fazer uma reunião no Tivoli. Primeiro evento que a gente foi fazer no Tivoli aqui em Prado Forte. Foi fazer uma reunião para ver camarim, ver palco, a posição do dia ficar, as coisas, ver tudo, né? Do show, né? Fazer a pré. A gente fez uma reunião lá 6 meses antes. A gente anotou tudo que precisava, escreveu tudo. E aí, 6 meses depois, a gente voltou, né? Faltando 4 dias pro show para bater aquela pauta que a gente tinha batido anteriormente. Rapaz, Toninho me arrastou o papel de 6 meses atrás, meu irmão, de dentro da mochila. O papel não tinha uma dobra, meu irmão, no papel. Não tinha uma dobrinha. Eu falei, peraí, Toninho, aí também não tem nenhum amassado no papel 6 meses depois. Ele, não, tem que estar tudo anotado. Tipo, vai juntar ele, Toninho chega no palco, ele tem que montar o setup dele, ele pega um canto, faz um escritório. Aí outro toque dele, tem que levantar o computador. Ele só consegue trabalhar quando ele abre aquele computador dele. Eu vou confessar uma coisa aos senhores aqui. Não sou produtor de computador. Não me negócio de computador, parar em computador. Não sou eu. Eu sou das antigas. Meu negócio é cabeça, papel, celular aqui, tá presente, me movimentando. Ó, outro aí, ó. Martim, cheio de toque. Martim, técnico da gente. Técnico de som da gente. Esse aí, meu irmão, é toque até não poder mais. Aí é cheio de coisa, cheio de mania. Mas é um Gente, tá chegando profissional aqui do tamanho do mundo. Tá chegando no finalzinho já. Tiago vai estar comigo todas as segundas de julho, toda segunda-feira, porque a gente sabe que é muito assunto. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui. Semana que vem, segunda-feira, Tiagão tá aqui novamente pra gente tirar as dúvidas. E é um bate-papo eu lembro que o Thiago falou, não tem algum tema, bora bater um papo. Eu quero conversar com você e as pessoas vão desenvolvendo pra gente poder realmente... É dizer a galera que assim, a gente já tá... Eu acho que de tema formal, né, de produção, a pauta, né, educativa, né, da produção, dizer assim, acho que a gente já tem bastante assunto, né? Os produtores que estão entrando aí também não são nenhum novato. Eu acho que a gente tem que trocar uma ideia, pelo menos eu quero trazer essa ideia para vocês, de mercado, de momento, de como a gente está pensando no futuro, né? A gente vai ter o mês de julho inteiro para trocar uma ideia de experiências que eu vivi, de experiências que o Fernando viveu e de como a gente está vendo o momento de agora e como a gente pode ver o futuro. Inclusive eu, Fernando e Tony estamos vindo com um projeto aí de produção para o futuro. A gente vai oferecer isso aí, vai ser bacana para a nossa área, para os empresários. A ideia é a gente trazer uma coisa que se encaixe no que vai ser o futuro da gente aí. E o objetivo é esse, gente, é trocar uma ideia diversificada de várias coisas, sempre voltada para a área do entretenimento, mas sem muita didática, sem muita não, né? Sem estar formalizando a didática. A didática aqui a gente vai construindo ao longo da conversa. Eu acho que assim fica menos cansativo e a galera absorve mais, porque realmente a gente já viveu essas situações Já. e são situações reais. E assim, a minha situação que eu vivi, eu tinha que ter uma saída porque era aquela saída naquele momento. Se acontecer com você a mesma coisa em outro dia, você já pode ter uma outra saída por questões inúmeras, meteorológicas, de horário, de tudo. Claro. Então, Se eu vou citar rapidinho aqui uma situação. O banheiro lá que a gente montou um banheiro lá em Trancoso rápido. Entendeu? Ali foi uma situação que eu pensei na hora, e aí já vai ficar, da próxima vez você já vai pensar também. São coisas que a gente... Na verdade, o camarim era bem distante, era bem distante. E tinha uma sala que não tinha banheiro pertinho do palco. E aí, Thiago foi... Cláudia tocava num dia e Ivete no dia seguinte. Só que Thiago já foi um dia antes, já estava lá com a gente. Já estava fazendo a pré no meio junto com o Cláudio, junto com todo mundo. Galera, se cair... Aí eu tava no hotel, e aí eu fui lá, eu olhei, o camarim lá embaixo, eu falei, pô, nem pro camarim ser aqui, mas aqui não tem banheiro. Eu falei, então tem que ser lá embaixo. Galera, se cair, muito obrigado a todo mundo. Segunda-feira tô de volta, e aqui é Invisível Essencial. E vamos trocar ideia, vamos falar. Obrigado por todo mundo que entrou aí, viu, velho? Eu vou contar essa história, viu? Vamos voltar. Segunda-feira que vem a gente volta nessa história do banheiro aí pra todo mundo. Pra galera ver como é que foi. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado por todo mundo que prestigiou. Adoro todo mundo que entrou aí. Desculpe não ter falado o nome de todo mundo. Amanhã eu tô aqui com o Sábio, tá?
Sávio, produtor de Xande. Temos que assistir. Sabe, eu não vou perder. O homem tá demais, blogueirinho. Obrigado, gente. Um abraço, irmão. Um Valeu, Thiagão. abração.